Pare de chorar! Por favor, pare de chorar! O grito desesperado ecoa pelos corredores de mármore da mansão. Mas os gritos vindos do andar de cima só ficam mais altos. 2 bebês, de 18 meses, choram há 6 horas seguidas. Suas vozes estão roucas, seus rostos vermelhos e inchados, mas eles não param. Margaret Chen limpa as mãos no avental e olha para a escada. Ela trabalha como governanta na mansão Blackwood há 3 meses, mas nunca ouviu crianças chorarem assim. Não é um choro normal. É o som do puro terror, de crianças que parecem estar vendo algo que os adultos não conseguem ver. Senhora Ken! A voz de Jonathan Blackwood corta o caos. Ele aparece no topo da escada, com seu cabelo normalmente perfeito despenteado e sua camisa cara amarrotada. Aos 35 anos, ele é um dos incorporadores imobiliários mais bem-sucedidos da cidade. Mas agora parece um homem à beira de um colapso nervoso. Senhor? Margaret responde, sua voz quase inaudível por causa dos gritos. Ligue para o médico novamente. Diga que é uma emergência. Diga que os gênios estão piorando. Margaret acena com a cabeça, mas sabe que o Dr. Williams não virá. Ele já esteve aqui 4 vezes esta semana. Todos os exames deram normal. Frequência cardíaca normal, temperatura normal, exames de sangue perfeitos. Mas Thomas e Timothy Blackwood continuam gritando como se suas vidas dependessem disso. Quando Jonathan desaparece de volta no quarto dos bebês, Margaret percebe algo que faz seu sangue gelar. No final do corredor, perto do quarto dos gêmeos, está alguém que ela não reconhece. Uma jovem mulher de cabelos escuros, vestindo um vestido azul simples. Ela está completamente imóvel, apenas observando a porta de onde vêm os gritos. Com licença, Margaret chama, subindo as escadas. Você está aqui para a vaga de babá? A mulher se vira lentamente. Seu rosto está sereno, quase tranquilo, o que parece impossível, dado o caos ao redor deles. Ela tem pele clara e olhos escuros, que parecem olhar diretamente através de Margaret. Eu ouvi as crianças chorando, diz a mulher simplesmente. Sua voz é suave, com um sotaque que Margaret não consegue identificar. Elas parecem tão assustadas. Sim, bem, elas estão assim há meses. Tentamos de tudo. Você está aqui para o emprego? A mulher inclina a cabeça ligeiramente ouvindo os gritos. Posso vê-las? Margaret hesita. Jonathan foi muito específico sobre não deixar estranhos se aproximarem das gêmeas. Mas há algo diferente nessa mulher. Enquanto todos fogem do som do choro, ela parece atraída por ele. Não tenho certeza. O Sr. Blackwood é muito exigente com... Por favor. Os olhos da mulher encontram os de Margaret. E há algo neles que faz a governanta se afastar. Talvez eu possa ajudar. Contra seu bom senso, Margaret leva a mulher misteriosa até o berçário. Os gritos ficam mais altos a cada passo. Quando chegam à porta, Margaret bate suavemente. Sr. Blackwood, há alguém aqui que gostaria de conhecer as crianças. A porta se abre rapidamente. Jonathan parece péssimo. Seus olhos estão vermelhos por falta de sono e suas mãos tremem. Atrás dele, os 2 berços balançam violentamente, enquanto Thomas e Timothy se jogam contra as grades, chorando com uma intensidade que parece desumana. Quem é você? Jonathan pergunta, olhando para a mulher de cabelos escuros. Meu nome é Helena Vasquez, ela diz calmamente. Vi seu anúncio procurando uma babá. A agência te enviou? Não, eu vim por conta própria. Jonathan está prestes a recusar quando Timothy solta um grito tão alto que os 3 adultos se assustam. O rosto do bebê está roxo de esforço, e pequenos vasos sanguíneos se romperam ao redor dos olhos devido à tensão. Eles vão se machucar, diz Helena baixinho. Posso tentar uma coisa? Nada funciona, diz Jonathan desesperadamente. Tentamos música, tentamos remédios, tentamos segurá-los. Nada faz com que parem de chorar. Às vezes, as crianças choram, porque veem coisas que os adultos não conseguem ver, diz Helena, entrando no quarto sem permissão. Margaret espera que Jonathan a impeça, mas ele está exausto demais para protestar. Helena se aproxima lentamente do primeiro berço, com movimentos fluidos e graciosos.
Thomas está se debatendo tão violentamente que o caro mobile acima do berço balança descontroladamente. Helena começa a cantarolar. É uma melodia que Margaret nunca ouviu antes, baixa e suave, quase como uma canção de ninar, mas diferente de alguma forma, mais antiga. O som parece preencher o quarto, competindo com os gritos dos bebês. Por um momento, nada muda. Então Thomas para no meio do grito e olha diretamente para Helena. Seus olhos azuis, inchados de tanto chorar, focam no rosto dela com uma intensidade que parece impossível para uma criança tão pequena. Timothy para de chorar em seguida. Ambos os bebês olham para Helena como se a estivessem vendo pela primeira vez. O silêncio repentino é tão profundo que os ouvidos de Margaret zumbem. Como você, Jonathan começa, mas Helena levanta a mão para pedir silêncio. Ela continua cantarolando enquanto alcança o berço de Thomas. A criança, que gritava sempre que alguém tentava tocá-la, não resiste. Em vez disso, ela estende as mãozinhas e agarra o dedo de Helena. Incrível, Margaret sussurra. Mas a expressão de Helena mudou. Ao tocar Thomas, seu rosto empalidece. Ela olha ao redor da sala com novos olhos, como se estivesse vendo algo que os outros não podem ver. O que foi? Jonathan pergunta, percebendo sua reação. Helena pega Thomas e o bebê se aconchega em seu ombro, satisfeito. Pela primeira vez em meses, ele parece tranquilo. Mas Helena parece preocupada. Essas crianças, ela diz lentamente, estão tentando lhe dizer algo muito importante. Dizer o quê? Helena caminha até a janela e olha para os jardins da mansão. O bebê em seus braços arrulha suavemente, um som que eles não ouviam há meses. Elas têm te alertado, ela diz. Alguém nesta casa quer fazer mal a elas. Jonathan ri nervosamente. Isso é ridículo. As únicas pessoas aqui somos eu, a senhora Chen e o cozinheiro. Nunca faríamos mal às crianças. Helena se vira da janela, seus olhos escuros sérios. Alguém tem dado algo a eles. Algo que os deixa com medo de dormir, medo de ficar sozinhos. Margaret sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela pensa em todas as noites em que ouviu os gêmeos chorando, em como sempre parece pior quando certas pessoas estão na casa. Isso é impossível, diz Jonathan, mas sua voz não soa convincente. Quem faria uma coisa dessas? Helena não responde imediatamente. Ela caminha até o berço de Timothy e gentilmente levanta o segundo gêmeo. Ele também se acalma imediatamente em seus braços, emitindo pequenos sons de satisfação. Sr. Blackwood, diz Helena com cautela. Quando o choro começou? Há cerca de 4 meses. Logo depois. Ele para de falar, seu rosto ficando pálido. Depois do quê? Pergunta Margaret. Depois que contratamos a babá noturna. Jonathan termina baixinho. Helena acena com a cabeça, como se isso confirmasse algo que ela já suspeitava. E onde está essa babá noturna agora? Ela deve chegar logo para o turno. O nome dela é Victoria Sterling. Ela chega às 6 todas as noites. Helena olha para o relógio na parede do quarto do bebê. São 5:30. Gostaria muito de conhecer essa Victoria, diz Helena, sua voz assumindo um tom diferente. Algo mais duro. Algo que faz Margaret dar um passo para trás. Claro, diz Jonathan, embora pareça confuso. Mas não entendo o que você está sugerindo. Helena não responde. Em vez disso, ela começa a cantarolar novamente, e os 2 bebês adormecem em seus braços. É a primeira vez que dormem tranquilamente em meses. Ao colocá-los gentilmente de volta nos berços, Margaret percebe algo estranho. Os movimentos de Helena são precisos demais, muito treinados. Ela cuida dos bebês como alguém com muito treinamento, não como uma simples babá procurando trabalho. Onde você disse que trabalhava antes? Pergunta Margaret. As mãos de Helena param por um momento, enquanto ela ajusta o cobertor de Timothy. Tem experiência com casos difíceis, ela diz evasivamente. Que tipo de experiência? Jonathan insiste. Antes de que Helena possa responder, eles ouvem a porta da frente se abrir no andar de baixo. O som de saltos batendo no mármore ecoa pela casa. Deve ser Victoria, diz Jonathan. A postura de Helena muda completamente. Ela se endireita.
Seus olhos ficam alertas e Margaret poderia jurar que vê a mão da mulher se mover instintivamente em direção a algo escondido em seu vestido. Na hora certa, diz Helena. Mas seu sorriso não chega aos olhos. À medida que os passos se aproximam na escada, Margaret percebe que essa mulher misteriosa que apareceu à sua porta pode não ser o que parece. Há algo de profissional na maneira como ela se comporta. Algo que sugere que ela já fez isso antes. Os gêmeos dormem pacificamente em seus berços, finalmente quietos após meses de tormento. Mas Margaret tem a sensação inquietante de que o verdadeiro drama está apenas começando. A voz de Victoria Sterling ecoa do corredor. Olá, Sr. Blackwood, estou aqui para o meu turno. Helena se move em direção à porta. E Margaret percebe que ela se posiciona de forma a ter uma visão clara de qualquer pessoa que entre na sala. Sua postura é alerta, pronta. Entre, Victoria, chama Jonathan. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Os olhos escuros de Helena nunca saem da porta. Seja o que for que ela esteja planejando, seja o que for que ela suspeite, Margaret percebe que estão prestes a descobrir se meses de tormento para 2 bebês inocentes foram causados pela própria pessoa contratada para protegê-los. Os passos param do lado de fora da porta e Margaret prende a respiração, imaginando quais segredos estão prestes a ser revelados no berçário repentinamente silencioso. Victoria Sterling entra no berçário com a confiança de alguém que é dona do espaço. Ela tem 32 anos, está impecavelmente vestida com um uniforme branco impecável, e seu cabelo loiro está preso em um coque perfeito. Seus sapatos são caros, sua maquiagem é impecável, e ela se comporta como alguém acostumada a ser a pessoa mais competente em qualquer ambiente. Boa noite, senhor. Blackwood, ela diz calorosamente, mas para ao ver os bebês dormindo. Meu Deus, eles estão realmente quietos. Como você conseguiu isso? Esta é Helena Vasquez, diz Jonathan. Ela está se candidatando a uma vaga aqui. O sorriso de Victoria se torna quase imperceptivelmente tenso enquanto ela olha a Helena de cima a baixo. Entendo. Que tipo de vaga? Babá diurna, responde Helena simplesmente, sem tirar os olhos de Victoria. Que maravilha, diz Victoria, mas seu tom sugere o contrário. Embora eu deva mencionar que essas crianças têm necessidades muito específicas. Elas exigem cuidados especializados que nem todos estão preparados para oferecer. Margaret percebe que Helena não responde imediatamente. Em vez disso, ela parece estar estudando Victoria com a mesma intensidade que demonstrou ao examinar os bebês. Que tipo de cuidados especializados? Pergunta Helena finalmente. Victoria se aproxima do berço de Timothy. Enquanto ela faz isso, Helena dá um pequeno passo à frente, observando cada movimento de Victoria. Bem, eles têm tido problemas terríveis para dormir. Na verdade, são terrores noturnos. Tenho trabalhado com o pediatra deles para desenvolver uma rotina especial para a hora de dormir, que inclui sedativos leves para ajudá-los a descansar. Os olhos de Helena se estreitam. Sedativos para bebês tão pequenos? Sob supervisão médica, é claro, diz Victoria rapidamente. O Dr. Harrison nos prescreveu especificamente para esta situação. Dr. Harrison? Jonathan parece confuso. Achei que estávamos trabalhando com o Dr. Williams. Victoria não perde tempo. O Dr. Harrison é um especialista em sono. O Dr. Williams nos encaminhou a ele no mês passado. Certamente você se lembra de ter assinado os formulários de consulta. Jonathan parece incerto. Com o cansaço e o estresse, sua memória dos eventos recentes está confusa. Helena se aproxima do berço de Thomas. Esses sedativos, ela diz casualmente. A que horas você costuma administrá-los? Por volta das 7h30, pouco antes da última mamada, responde Victoria. Isso os ajuda a entrar em um sono mais profundo. Margaret lembra-se de algo. Isso é estranho. O choro parece piorar sempre por volta das 8 horas. O sorriso de Victoria torna-se forçado. Às vezes, há um período de adaptação. As crianças podem ficar agitadas antes que o medicamento faça efeito total. Helena acena com a cabeça como se isso fizesse todo sentido, mas Margaret percebe que suas mãos se moveram para os bolsos. Há algo na postura de Helena que parece diferente agora, mais alerta, mais concentrada. Victoria, diz Helena em tom de conversa. Há quanto tempo você trabalha com crianças? 15 anos, responde Victoria com confiança,
Tenho vasta experiência com casos difíceis. Onde você se formou? No Instituto de Cuidados Infantis Avançados, diz Victoria sem hesitar. É um programa muito exclusivo. Helena faz um pequeno som de cantarolar, a mesma melodia que costumava usar para acalmar os bebês. A reação de Victoria é imediata e reveladora. Ela enrijece. Seus olhos se voltam para a porta e sua respiração fica um pouco mais rápida. Melodia interessante, diz Victoria, tentando soar casual. Onde você a aprendeu? Minha avó me ensinou. Helena mente com naturalidade. Ela disse que era bom para acalmar crianças assustadas. Margaret observa essa troca de palavras com crescente inquietação. Há algo por trás disso que ela não entende, mas pode sentir a tensão aumentando entre as duas mulheres. Bem, diz Victoria rapidamente, preciso preparar a mamada da noite. Foi um prazer conhecê-la, mas preciso começar minha rotina. Claro, diz Helena. Talvez eu pudesse observar para aprender seus métodos? A máscara de Victoria cai por um momento, revelando algo frio por baixo. Receio que isso não seja apropriado. As crianças precisam de consistência em sua rotina. Na verdade, Jonathan interrompe. Acho que seria bom para Helena ver como lidamos com as noites. Se vamos contratá-la para os turnos diurnos, ela deve entender todo o escopo dos cuidados com as crianças. A mandíbula de Victoria se contrai. Senhor Blackwood, devo insistir que mantenhamos o protocolo estabelecido. Qualquer desvio pode atrasar semanas de progresso. Helena dá um passo à frente. Que tipo de progresso? As crianças têm dormido por períodos mais longos, diz Victoria na defensiva. Os episódios de choro estão se tornando mais previsíveis. Mais previsíveis? A voz de Helena carrega um tom perigoso que faz Margaret prestar atenção. Ou mais controláveis? A pergunta paira no ar como um desafio. O rosto de Victoria empalidece, depois fica vermelho. Não gosto da sua insinuação, diz Victoria friamente. Sou uma profissional licenciada com um histórico impecável. Tenho certeza que sim, responde Helena, mas seu tom sugere que ela não acredita nisso. Jonathan olha para as duas mulheres, sentindo hostilidade, mas sem entender sua origem. Talvez devêssemos todos nos acalmar. Helena, por que você não fica para a rotina noturna? Victoria, tenho certeza de que você não se importará em demonstrar seus métodos. Victoria está encurralada. Recusar pareceria suspeito, mas concordar significa permitir que Helena observe tudo o que ela tem feito com as crianças. Tudo bem, diz Victoria com os dentes cerrados. Mas quero que fique registrado que qualquer interrupção na rotina pode causar um grande estresse nas crianças. Helena sorri e Margaret percebe que ele não chega aos olhos. Ficarei bem quieta. Victoria se dirige à pequena cozinha, adjacente ao berçário, e começa a preparar as mamadeiras. Helena se posiciona de forma a poder ver tudo o que Victoria faz, mas é sutil, fingindo admirar os brinquedos enquanto mantém Victoria em sua visão periférica. A fórmula especial é mantida na geladeira, explica Victoria, abrindo um pequeno recipiente trancado. É uma mistura personalizada recomendada pelo Dr. Harrison. Helena observa enquanto Victoria mede o pó nas mamadeiras. É uma cor incomum para a fórmula. Ela observa. Contém nutrientes adicionais para crianças com distúrbios do sono. Victoria responde rapidamente. Margaret percebe que a atenção de Helena está completamente focada nas mãos de Victoria. Ela está observando cada medida, cada ingrediente, com a concentração de alguém procurando algo específico. Enquanto Victoria adiciona água morna aos frascos, Helena se aproxima. Posso perguntar quais nutrientes específicos são adicionados? Magnésio, extrato de camomila e um antihistamínico suave. Victoria enumera. Todos perfeitamente seguros e aprovados. Helena acena com a cabeça, mas Margaret a vê discretamente enfiar a mão no bolso e pegar algo pequeno. Quando Victoria se vira para testar a temperatura do frasco, a mão de Helena se move rapidamente sobre o recipiente da fórmula. O cheiro é ótimo, diz Helena, inclinando sobre as mamadeiras. Muito calmante. Victoria fecha as mamadeiras e as agita vigorosamente. As crianças devem beber isso na próxima hora para obter a máxima eficácia. Enquanto Victoria se prepara para acordar os bebês para a mamada, Helena fala. Na verdade,
Seria possível adiar a mamada? Eles estão dormindo tão tranquilamente e li que ciclos de sono interrompidos podem piorar problemas comportamentais. O rosto de Victoria endurece. A alimentação deve ocorrer no horário previsto. Qualquer atraso pode perturbar todo o padrão de sono deles. Mas certamente uma noite não faria diferença? Pergunta Jonathan. Eles parecem tão confortáveis. A voz de Victoria assume um tom profissional severo. Devo insistir. O protocolo médico é muito específico quanto ao horário. Helena observa essa troca de palavras com intensidade crescente. Margarete percebe que ela se posicionou entre Victoria e os berços. Claro, Helena diz de repente. Você está absolutamente certa. Os protocolos médicos devem ser seguidos à risca. Victoria parece surpresa com essa concordância repentina. Exatamente. Obrigada pela compreensão. Helena se move em direção à porta. Na verdade, acabei de lembrar que preciso fazer uma ligação. Sobre minhas referências. Tudo bem se eu sair um momento? Claro, diz Jonathan. Fique à vontade. Helena sai da sala, mas Margaret percebe que ela não vai muito longe. Pela fresta da porta, ela pode ver Helena no corredor e ela não está fazendo uma ligação. Em vez disso, ela parece estar enviando uma mensagem urgente para alguém. Dentro do berçário, Victoria começa a acordar os bebês para a mamada. Thomas e Timothy reclamam ao serem acordados, mas ainda estão muito mais calmos do que estavam há meses. Vê como eles estão melhores? Diz Victoria a Jonathan. O tratamento está funcionando. Quando Victoria leva a primeira mamadeira à boca de Thomas, Margaret percebe algo que lhe dá náuseas. O bebê vira a cabeça para longe da mamadeira, emitindo sons de angústia. Não é o choro a que estão acostumados, mas uma clara rejeição ao que lhe está sendo oferecido. Ele parece não querer, observa Margaret. As crianças costumam resistir aos remédios, diz Victoria com firmeza, tentando novamente fazer Thomas aceitar a mamadeira. Mas é pro bem dele. Helena reaparece na porta no momento em que Victoria está forçando a mamadeira entre os lábios de Thomas. O bebê agora está chorando, não os gritos aterrorizados a que estão acostumados, mas o choro normal de uma criança que não quer algo. Pare, diz Helena baixinho. Victoria congela. Como assim? Abaixe a mamadeira. A voz de Helena carrega uma autoridade que faz com que todos na sala parem o que estão fazendo. Como assim? A voz de Victoria se eleva. Quem você pensa que é para me dar ordens? Helena entra na sala e Margaret percebe que todo o seu comportamento mudou. Não está mais lá a mulher de fala mansa que se candidatou a uma vaga de babá. Em seu lugar está alguém que claramente espera ser obedecida. Afaste-se da criança, diz Helena novamente, e desta vez não há como confundir a ordem em sua voz. Victoria olha para Jonathan em busca de apoio. Sr. Blackwood, o senhor vai permitir que essa pessoa interfira no tratamento médico de seus filhos? Jonathan parece confuso e sobrecarregado. Helena, o que há de errado? O que está acontecendo? Helena se aproxima de Victoria com passos suaves e experientes. A fórmula foi contaminada, diz ela simplesmente. Isso é ridículo, retruca Victoria. Como ousa fazer tal acusação? Helena enfia a mão no bolso e tira um pequeno dispositivo que Margaret nunca viu antes. Parece uma mistura de termômetro com caneta. Este é um analisador químico portátil, explica Helena, apontando-o para a garrafa na mão de Victoria. O dispositivo emite um bip suave e uma pequena tela exibe leituras que não significam nada para Margaret ou Jonathan. A fórmula contém traços de um composto que não deveria estar lá, continua Helena. Algo que causaria agitação, distúrbios do sono e episódios prolongados de choro em bebês. O rosto de Victoria empalidece. Você está mentindo. Esse dispositivo pode mostrar qualquer coisa. Helena pega seu celular e mostra a tela para Jonathan. Acabei de enviar amostras para um laboratório para análise completa. Os resultados devem estar disponíveis dentro de 1 hora. Amostras? A voz de Victoria falha. Que amostras? O sorriso de Helena é frio. Eu as coletei enquanto você preparava as mamadeiras. Procedimento padrão ao investigar suspeitas de risco à criança. A palavra investigar atinge a sala como uma bomba.
Jonathan olha para Helena com novos olhos, vendo-a claramente pela primeira vez. Quem é você? Ele pergunta baixinho. Helena não responde imediatamente. Em vez disso, ela se move para a janela e fala no que Margaret agora percebe ser um microfone oculto. Suspeita contida. Solicito reforço imediato para a prisão e coleta de provas. Victoria tenta correr para a porta, mas Helena se move com a velocidade de um raio. Margaret nunca viu ninguém se mover tão rápido ou com tanta precisão. Victoria Sterling, Helena diz formalmente. Você está presa por suspeita de abuso infantil e colocação em risco. Como se suas palavras fossem um sinal, eles ouvem passos subindo as escadas. Vários pares de botas pesadas, movendo-se com determinação. Victoria cai em uma cadeira, sua compostura perfeita finalmente se quebrando. Você não entende, ela diz desesperadamente. Eu estava ajudando-os. O choro era tão terrível que eu só estava tentando ajudá-los a dormir. Envenenando-os? A voz de Helena é fria como gelo. Drogando sistematicamente 2 bebês para deixá-los doentes? Não, não foi isso que aconteceu, protesta Victoria. Mas sua explicação morre quando policiais uniformizados invadem o quarto das crianças. Jonathan segura os 2 bebês protetoramente enquanto a sala se enche de investigadores. Margaret observa em choque enquanto Helena se transforma completamente, dirigindo a operação com a eficiência de alguém que já fez isso muitas vezes antes. Quem é você? Jonathan pergunta novamente, sua voz pouco mais que um sussurro. Helena olha para ele com olhos que viram demais. Fizeram demais para pertencer a uma simples babá em busca de emprego. Alguém especializada em encontrar pessoas que machucam crianças. Ela diz simplesmente. Enquanto Victoria é levada algemada, ainda protestando sua inocência, Margaret percebe que essa mulher misteriosa que apareceu à sua porta nunca foi quem dizia ser. A questão agora é, o que mais nesta situação não é o que parece. Os bebês. Agora livres do que quer que Victoria lhes estivesse dando, dormem pacificamente nos braços do pai. Mas Margaret tem a sensação de que as revelações desta noite são apenas o começo de uma história muito maior. Antes de continuarmos, diga-me de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde esta história vai chegar. Quando o último policial sai do berçário com sacos de provas, Jonathan senta-se na cadeira de balanço como os gêmeos dormindo tranquilamente em seus braços. O silêncio parece estranho, depois de meses de gritos constantes. Margaret fica perto da porta, ainda processando tudo o que testemunhou. Helena remove um pequeno fone de ouvido e o coloca no bolso. Seus movimentos são eficientes, treinados, como alguém encerrando um caso. Em vez de uma babá que se deparou com uma crise, o laboratório confirmará o que já sabemos, diz Helena, pegando seu celular para revisar as mensagens. Victoria tem envenenado sistematicamente Thomas e Timothy com um coquetel de estimulantes e alucinógenos leves, projetados para criar terror e distúrbios do sono. Jonathan levanta os olhos dos bebês. Mas por quê? O que poderia motivar alguém a torturar crianças inocentes? Helena senta-se na beirada da mesa, sua postura relaxada agora que o perigo imediato passou. Existem várias possibilidades. Ganho financeiro por meio de emprego prolongado, satisfação psicológica por ser necessária durante crises, ou às vezes faz parte de um esquema maior. Esquema maior? Pergunta Margaret. Helena acena com a cabeça, séria. Estamos rastreando Victoria Sterling há 8 meses. Este não é o primeiro caso dela. A maneira casual como ela diz nós faz Jonathan olhar para ela com mais atenção. Helena, preciso saber exatamente quem você é. Isso não foi coincidência, foi? Você não viu nosso anúncio por acaso. Helena estuda o rosto de Jonathan por um longo momento, como se decidisse o quanto revelar. Finalmente, ela enfia a mão no bolso do paletó e pega uma carteira de couro, abrindo-a para mostrar um crachá oficial e uma identificação. Detetive Helena Vasquez, Unidade de Crimes contra Crianças, diz ela simplesmente. Estou trabalhando disfarçada há 6 semanas.
As pernas de Margaret de repente ficam fracas. Ela se apoia na moldura da porta. Uma detetive da polícia? Todo esse tempo? Unidade especializada, corrige Helena. Lidamos com casos envolvendo abuso sistemático de menores, particularmente aqueles envolvendo cuidadores e empregados domésticos. Jonathan olha para o crachá, depois para Helena. 6 semanas? Mas Vitória trabalha aqui há 4 meses. Recebemos nossa primeira denúncia sobre Vitória Sterling há 5 meses, de uma família do Distrito Norte. Gêmeos. Situação muito semelhante à sua. Choro constante, doenças misteriosas que nenhum médico conseguia explicar. Os pais acabaram instalando câmeras escondidas e flagraram Victoria administrando substâncias não autorizadas. Helena fecha a carteira do crachá e aguarda. Quando eles nos contataram, Victoria já havia desaparecido. Estamos rastreando seus movimentos desde então. Vocês usaram meus filhos como isca, diz Jonathan baixinho, com raiva crescendo em sua voz. Não. A resposta de Helena é firme e imediata. Usamos sua situação como uma oportunidade para prender alguém que vem abusando sistematicamente de crianças em várias famílias. Seus gêmeos já estavam sofrendo. Intervimos para impedir isso. Margarete recupera a voz. Como vocês sabiam que ela estava aqui? Helena caminha até a janela e olha para os jardins da mansão. Victoria tem um padrão. Ela tem como alvo pais solteiros ricos com filhos pequenos, especialmente aqueles que lidam com perdas recentes ou grandes mudanças na vida. Ela se apresenta como a solução para os problemas deles, enquanto cria os mesmos problemas que afirma resolver. Perda recente? A voz de Jonathan falha levemente. Sua esposa morreu há 14 meses, diz Helena gentilmente. Victoria pesquisou sua família minuciosamente antes de se candidatar ao cargo. Ela sabia que você estava sobrecarregado, isolado e desesperado por ajuda. A sala fica em silêncio, exceto pela respiração suave dos bebês adormecidos. Jonathan os balança lentamente, seu rosto mostrando o peso da compreensão. As outras famílias? Pergunta Margaret. O que aconteceu com seus filhos? A expressão de Helena se torna sombria. 3 famílias no total, que sabemos. 7 crianças. Todas apresentaram os mesmos sintomas que seus gêmeos. Choro constante, distúrbios do sono, dificuldade de crescimento. 2 das crianças precisaram ser hospitalizadas. E Victoria nunca foi pega? Ela é extremamente cuidadosa em cobrir seus rastros. Muda suas referências, altera suas credenciais, muda entre diferentes agências de emprego. Ela também é muito boa em fazer os pais acreditarem que eles são o problema. Jonathan olha para ela com atenção. O que você quer dizer? Helena se vira da janela. Pense em como ela fez você se sentir, Jonathan. Incompetente, como se não conseguisse cuidar dos seus próprios filhos. Ela se posicionou como a única pessoa que entendia as necessidades deles, ao mesmo tempo em que tornava essas necessidades impossíveis de serem atendidas. Margaret se lembra das conversas que ouviu. Ela sempre dizia que as crianças tinham necessidades especiais, que só ela sabia como lidar com elas. Técnica clássica de manipulação, confirma Helena. Criar dependência enquanto parece indispensável. Quanto mais tempo ela trabalhava para uma família, mais controle ganhava sobre a rotina doméstica. Helena pega um tablet e mostra uma série de fotografias. Isso é o que encontramos no apartamento de Vitória quando revistamos esta manhã. As imagens mostram arquivos detalhados sobre várias famílias. Fotos de casas, horários dos membros da família, registros médicos, informações financeiras. Uma pasta está identificada como Família Blackwood e contém dezenas de páginas de anotações. Ela planejava isso há meses, explica Helena. Ela conhecia o horário de trabalho de Jonathan, a rotina diária de Margaret e até mesmo a disposição da casa. Ela calculou os piores episódios das crianças para coincidir com os momentos em que Jonathan estaria mais vulnerável. O rosto de Jonathan empalidece ao ler as anotações ao tablet. Ela documentou tudo. Todas as conversas, todos os colapsos que tive. Ela estava construindo um perfil psicológico, diz Helena. O objetivo era torná-lo completamente dependente de sua experiência, garantindo que as crianças permanecessem doentes
o suficiente para exigir cuidados especializados constantes. Margaret aponta para outra seção das anotações. O que é isso sobre planejamento financeiro? Helena vola a tela para revelar mais detalhes perturbadores. Victoria não estava interessada apenas na renda do emprego. Ela estava coletando informações sobre seus bens, apólices de seguro e vulnerabilidades financeiras. Com que propósito? A expressão de Helena fica sombria. Nos casos anteriores, ela gradualmente convenceu as famílias a nomeá-la como guardiã em seus testamentos. Para o caso de algo acontecer, ela dizia, alguém precisa ser designado para cuidar das crianças e que entenda suas necessidades especiais. As implicações atingiram Jonathan como um golpe físico. Ela estava planejando. Não sabemos até onde ela teria ido. Helena interrompe. Mas o padrão sugere que ela estava se preparando para uma exploração financeira de longo prazo, possivelmente pior. Helena mostra a eles a última página das anotações de Victoria. Ela foi datada há apenas 3 dias e contém uma única entrada assustadora. O sujeito mostra sinais de depressão grave, aumentar a dosagem, acelerar o cronograma. Margaret cobre a boca horrorizada. Ela estava piorando as crianças de propósito. A análise química confirmará isso, mas acreditamos que ela estava aumentando gradualmente a dosagem de estimulantes e alucinógenos na fórmula deles. O objetivo era criar uma crise que exigisse sua presença constante. Jonathan olha para seus filhos adormecidos. Por quanto tempo isso teria continuado? Helena hesita antes de responder. Com base nos outros casos, até que ela tivesse controle total sobre a casa e acesso aos seus recursos financeiros. Ou até o quê? Até que a saúde das crianças estivesse tão comprometida que fosse necessária uma intervenção de emergência. Em 2 dos casos anteriores, as crianças sofreram convulsões devido à exposição prolongada às substâncias que ela estava administrando. O peso do que poderia ter acontecido paira sobre a sala como um cobertor sufocante. Jonathan abraça seus filhos com mais força, como se pudesse protegê-los retroativamente de meses de sofrimento. Por que você não a impediu antes? Pergunta Margaret. Se você estava observando há 6 semanas, precisávamos de provas irrefutáveis, explica Helena. Victoria é extremamente sofisticada em seus métodos. Ela sempre mantém uma negação plausível. E suas vítimas costumam ser muito jovens para testemunhar sobre o que aconteceu com elas. Helena mostra a eles outro conjunto de fotos em seu tablet. Tínhamos que pegá-la no ato de administrar as substâncias, com testemunhas presentes e provas químicas que não pudessem ser contestadas. É por isso que você insistiu para que eu observasse a rotina noturna. Jonathan percebe. Também precisávamos documentar suas reações à descoberta, suas tentativas de manter o engano, mesmo quando confrontada com as evidências. Helena percorre mais arquivos em seu tablet. O analisador químico portátil, o microfone oculto, a prisão coordenada, nada disso foi improvisado. Planejamos essa operação durante semanas. Margaret se senta pesadamente na cadeira do berçário. Não acredito que nunca suspeitei de nada. Eu vi aquelas crianças sofrendo todos os dias. Victoria é uma predadora profissional, diz Helena com firmeza. Ela foi treinada para explorar os instintos parentais e manipular a dinâmica familiar. O fato de você estar preocupada com o bem-estar das crianças mostra que seus instintos estavam corretos. Helena guarda seu tablet e olha diretamente para Jonathan. Há outra coisa que você precisa saber sobre a investigação. O que mais poderia haver? Helena pega outro dispositivo, que se assemelha a uma pequena unidade de gravação. Estamos monitorando todas as comunicações que entram e saem desta casa há 3 semanas. Victoria estava em contato com pelo menos 2 outras pessoas. Cúmplices. Ainda estamos investigando, mas parece que ela fazia parte de uma rede maior. Pessoas que identificam famílias vulneráveis, fornecem referências falsas e compartilham informações sobre alvos em potencial. A amplitude da conspiração deixa Jonathan enjoado. Quantas famílias eles estão visando? Helena verifica seu telefone quando novas mensagens chegam. Estamos executando mandados neste momento em 7 locais diferentes.
Esta operação está acontecendo simultaneamente em várias cidades. Margaret percebe algo. É por isso que você estava tão confiante esta noite. Você não estava apenas prendendo Victoria, estava derrubando uma rede inteira. Exatamente. A prisão de Victoria foi o sinal para uma ação coordenada em toda a operação. O telefone de Helena vibra com uma chamada urgente. Ela atende imediatamente, falando em tom profissional e seco, que confirma que ela definitivamente não é uma babá procurando trabalho. Vasquez? Sim, o principal suspeito está sob custódia. Provas químicas garantidas. Confissão completa? Excelente. Ela desliga e se vira para Jonathan e Margaret. Victoria está falando. Ela está fornecendo informações sobre toda a rede em troca de uma redução da pena. Que tipo de informação? A expressão de Helena é séria. Nomes, locais, métodos e, o mais importante, uma lista dos alvos atuais. Talvez possamos impedir que isso aconteça com outras famílias. Enquanto Helena fala, os dois bebês se mexem nos braços de Jonathan. Pela primeira vez em meses, eles acordam calmos e alertas, em vez de gritando. Thomas olha ao redor da sala com olhos claros e brilhantes, enquanto Timothy emite sons suaves. Olhe para eles. Margaret sussurra. Eles parecem crianças completamente diferentes. Helena se aproxima dos bebês com cuidado. Thomas estende os braços para ela imediatamente, lembrando-se da mulher que lhe trouxe conforto pela primeira vez após meses de terror. As crianças são incrivelmente resilientes, Helena diz suavemente, pegando Thomas enquanto Jonathan segura Timothy. Com os cuidados adequados e tempo, eles devem se recuperar completamente dessa experiência. Haverá efeitos duradouros? Algumas crianças mostram sinais de ansiedade ou distúrbios do sono por algumas semanas depois que as toxinas saem do organismo. Mas, na idade delas, com o trauma terminado tão cedo, elas devem se desenvolver normalmente. Helena senta-se na cadeira de balanço com Thomas, que se aconchega em seu ombro, satisfeito. Vamos providenciar cuidados pediátricos especializados para monitorar a recuperação deles e tratar de quaisquer problemas remanescentes. Margaret observa essa interação com uma nova compreensão. Você não é apenas uma detetive, não é? Você tem treinamento especial com crianças. Helena acena com a cabeça. Antes de entrar para a polícia, eu era enfermeira pediátrica. Eu me especializei em cuidar de crianças que passaram por traumas ou abusos. É por isso que você soube acalmá-los tão rapidamente. Em parte, mas também porque já vi isso antes. Crianças que foram sistematicamente envenenadas ou traumatizadas costumam responder a tipos muito específicos de conforto e cuidados. Helena continua embalando Thomas, que agora está completamente relaxado em seus braços. O cantarolar, os movimentos suaves, a maneira como me aproximei deles, tudo isso foi planejado para neutralizar o medo e a ansiedade que Victoria estava induzindo. Jonathan olha para Timothy, que está balbuciando alegremente pela primeira vez em meses. Não acredito que não percebi o que estava acontecendo. Sou o pai deles e não consegui protegê-los. Jonathan, a voz de Helena é firme, mas gentil. Victoria é uma manipuladora profissional. Ela explorou deliberadamente sua dor, seu cansaço e seu amor pelos seus filhos. Reconhecer o engano dela exigiria treinamento e experiência que você não tinha como possuir. Helena muda Thomas para o outro braço e olha diretamente para Jonathan. O que importa é que seus filhos estão seguros agora e que sua disposição em me deixar observar esta noite forneceu as evidências de que precisávamos para deter não apenas Victoria, mas toda uma rede de predadores. Margaret enxuga as lágrimas dos olhos. O que acontece agora? Helena verifica seu celular novamente. A crise imediata acabou. Victoria e seus associados estão sob custódia. As crianças receberão acompanhamento médico para garantir que todas as toxinas sejam eliminadas de seus organismos. E a investigação continuará por mais algumas semanas enquanto processamos as provas e montamos os casos contra todos os membros da rede. Você pode ser chamado a testemunhar eventualmente, mas, por enquanto, seu foco principal deve ser ajudar Thomas e Timothy
a se recuperarem. Helena se levanta e cuidadosamente entrega Thomas de volta a Jonathan. Ambos os bebês parecem completamente à vontade agora, com rostos tranquilos e alertas. Há mais uma coisa, diz Helena, enfiando a mão no bolso do paletó. Encontramos isso entre os pertences de Vitória. Ela entrega a Jonathan um pequeno frasco cheio de um líquido transparente. Este é o antídoto para as substâncias que ela estava dando a eles. Um sedativo leve que neutraliza os estimulantes e alucinógenos. Ela tinha um antídoto? Ela sempre mantinha uma maneira de acalmar rapidamente as crianças, se necessário. Era parte de sua manipulação. Ela podia parar instantaneamente o sofrimento delas, o que a fazia parecer indispensável. Margaret olha fixamente para o frasco. Ela poderia ter acabado com a dor delas a qualquer momento. Sim, o sofrimento era totalmente deliberado e controlável. O horror total das ações de Vitória se instala sobre eles. Durante meses, ela observou 2 bebês inocentes passarem por terror e dor, sabendo que poderia parar isso instantaneamente, mas optando por não fazê-lo. O telefone de Helena toca novamente. Ela olha para a tela e parece apologética. Preciso atender. É meu supervisor. Enquanto Helena sai para o corredor para atender a ligação, Jonathan e Margaret ficam sentados no tranquilo quarto dos gênios. O silêncio parece milagroso depois de meses de caos. Fico pensando em todas as noites em que passei pelo quarto deles, diz Margaret baixinho. Todas as vezes em que os ouvi chorando e achei que fosse normal. Nenhum de nós poderia saber, responde Jonathan, mas sua voz transmite culpa e arrependimento. Helena volta depois de alguns minutos, com uma expressão séria. Era a sede. O alcance total da rede é maior do que pensávamos inicialmente. Quanto maior? 18 operadores diferentes em 12 cidades. Eles vêm executando variações desse esquema há quase 3 anos. Margaret se sente mal. Quantas crianças? Ainda estamos compilando os números, mas estimativas preliminares sugerem que mais de 40 famílias foram alvo. Helena senta-se novamente na beirada da mesa. A boa notícia é que a operação desta noite foi extremamente bem-sucedida. Prendemos os principais organizadores e desmantelamos toda a rede de comunicação deles. E as outras crianças que foram afetadas? Equipes estão sendo enviadas a todos os locais conhecidos. Pela manhã, todas as crianças que estão sendo vítimas devem estar em segurança. Helena olha para o relógio. É quase meia-noite. Os gêmeos devem dormir o resto da noite, agora que não estão mais sendo drogados. Jonathan percebe algo. Você vai ficar? Quero dizer, agora que o caso está encerrado, Helena balança a cabeça. Minha missão secreta aqui terminou, mas o departamento providenciará apoio para ajudar na recuperação das crianças. Margaret parece desapontada. Eles parecem tão à vontade com você. As crianças são incrivelmente adaptáveis. Com cuidados adequados e consistência, elas se apegam a quem lhes proporciona segurança e amor. Helena reúne seus poucos pertences, preparando-se para partir. Haverá alguma papelada e entrevistas de acompanhamento, mas nada urgente. Aproveitem para descansar e se recuperar em família. Quando Helena se dirige para a porta, Thomas começa a ficar um pouco agitado. Não são os gritos desesperados a que estão acostumados, mas a agitação normal de um bebê que quer atenção. Helena se vira e se aproxima dele uma última vez. Ela cantarola a mesma melodia que usou anteriormente, e Thomas imediatamente se acalma, fixando seus olhos brilhantes no rosto dela. Você vai ficar bem, pequenino, ela sussurra para ele. Você tem um papai que te ama muito e nunca mais precisará ter medo assim. Ela faz o mesmo com Timothy, que arrulha suavemente e tenta alcançar seu dedo. Vocês dois vão crescer fortes, saudáveis e seguros, ela diz a eles. E um dia, quando estiverem muito mais velhos, nem vão se lembrar desse momento assustador. Helena se endireita e olha para Jonathan e Margaret. Cuidem deles. E cuidem de vocês mesmos. A recuperação desse tipo de experiência leva tempo para todos os envolvidos. Quando Helena chega à porta do berçário, Jonathan a chama. Helena. Detetive Vasquez? Obrigado. Você salvou a vida deles. Helena para na porta. É o nosso trabalho, diz ela simplesmente.
Encontramos as pessoas que machucam crianças e as impedimos de continuar. Ela olha para a cena pacífica do berçário uma última vez. Seus filhos têm sorte de ter um pai que estava disposto a deixar uma estranha ajudar quando viu seus filhos sofrendo. Esse instinto de protegê-los é o que tornou esta noite possível. Depois que Helena sai, Jonathan e Margaret sentam-se no quarto silencioso com os gêmeos. Pela primeira vez em meses, o silêncio parece tranquilo, em vez de sinistro. Não acredito que acabou, Margaret sussurra. Jonathan olha para os filhos, que estão voltando a dormir em seus braços. Parece que acordei de um pesadelo. Lá fora, eles podem ouvir carros indo embora quando a última equipe de investigação parte. A mansão parece diferente agora, mais leve de alguma forma, como se uma presença sombria tivesse sido removida. Eles vão ficar bem, diz Jonathan, mais para si mesmo do que para Margaret. Sim, concorda Margaret, observando os bebês dormirem pacificamente. Eles vão ficar bem. À medida que as primeiras luzes do amanhecer começam a entrar pelas janelas do quarto das crianças, Thomas e Timothy dormem profundamente e em silêncio, com os rostos relaxados e satisfeitos. O terror que dominou suas jovens vidas durante meses finalmente acabou. Jonathan abraça seus filhos, maravilhado com o quanto eles já parecem diferentes. Sua respiração é constante e calma, seus corpos relaxados. Eles parecem os bebês saudáveis e felizes que sempre deveriam ter sido. O pesadelo acabou. Victoria Stelly e sua rede de predadores estão sob custódia, e duas crianças inocentes podem finalmente dormir em paz, seguras nos braços de seu pai. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar